Nos últimos 2 anos, a Bahia foi o segundo estado que mais apreendeu animais silvestres. Foram 6.518, 15% no total resgatado no Brasil. Hoje, muitos dos animais que deveriam estar na natureza estão em cativeiro. Alguns ainda bem perto do habitat natural. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal entra em ação mais uma vez. Agora dentro da cidade. O PRF chegou aqui em uma residência onde também há uma denúncia de que há a criação de pássaros, de animais silvestres. Eles vão averiguar. A fachada parece ser de uma casa pequena. Só Aparecido, tá aí? Cadê ele? Saiu. Mas lá dentro, um corredor estreito leva a um quintal enorme, lotado de pássaros silvestres. Pronto, bingou, viu? Muito, não é pouco não. Na parte externa, um grande viveiro e algumas gaiolas. Tem que localizar ele, entendeu? Já a edícula nos fundos parece uma prisão de pássaros. Paredes e todos os cômodos tomadas pelos animais. Aves, inclusive, dentro do sanitário, ao longo de toda a casa, na cozinha, nos corredores, repleto de gaiolas e uma quantidade enorme de aves nos viveiros. Todos eles com valores definidos no mercado do tráfico. Você pode ter aí de 50, 100, 300 e você encontra até milhares de reais aí, uns que já são mais premiados, né? 70% dos animais traficados no Brasil são pássaros. Capturados em diversas partes do país, eles são levados, em sua maioria, para a região sudeste. Animais comprados a R$2, R$3 que vão ser vendidos nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, a R$300, R$400. Então, o lucro acaba sendo muito grande para o traficante de animais silvestres. Os que sobrevivem são negociados. A dona da casa onde os pássaros foram encontrados prefere não aparecer. Ela diz que o responsável pelos animais é o marido dela, que não está no local. Hã? Já calma, não adianta a senhora esperar. A senhora sabia. Pois é, a senhora sabia, se ela tiver que falar com ele para ele parar de... Mas não escuta. A quantidade de pássaros assusta. Até os policiais acostumados a esse tipo de apreensão ficam impressionados. Rapaz, é muito pássaro. Para transportar todos, os agentes precisam otimizar o espaço. Eles começam a organizar os pássaros em um número menor de gaiolas. Já mudou, tá adulto. Dentro do viveiro, um funcionário do INEMA, o Instituto do Meio Ambiente da Bahia, tenta capturar os canários da terra. Eles serão levados para um centro de tratamento e recuperação de animais. Mas nem todos terão a chance de se reabilitar. Você encontrou também espécies mortas aqui no viveiro? Isso, encontrei dois canários mortos. Justamente por conta das condições que realmente de maus tratos mesmo, que os animais aqui são colocados nesse viveiro. Nem posso chamar de viveiro, né? É um depósito. Assustados, os pássaros resistem. Fogem de quem quer resgatá-los. Um dos animais tem uma anilha na pata. BCSO. BCSO. Isso provaria que ele é registrado por órgãos ambientais e poderia ser criado em cativeiro, mas o agente desconfia. Pode perceber que essa anilha está um pouco larga. Isso é indício de falsificação. O processo leva quase 1 hora. Até que todos 134 pássaros estejam prontos para ir embora.
A retirada das gaiolas começa. E o desafio agora é encontrar espaço para transportar todas elas. Um caminhão chega para ajudar. Nele serão levadas as dezenas de gaiolas vazias que sobraram. A preocupação inicial nossa foi resgatar aqueles animais e uma segunda preocupação é retirar aquelas gaiolas para destruição, porque se você deixa o meio de apreensão do animal ali à disposição, ele continua reincidindo e vai encher aquela quantidade enorme de gaiolas. Os animais seguem para o centro de reabilitação. Mas os policiais não têm descanso. A Polícia Rodoviária Federal acabou de ter a informação de que o dono da residência onde foram encontrados os pássaros foi localizado. O nome dele é Aparecido Rodrigues, um homem simples de 64 anos. No posto da PRF, às margens da rodovia, ele alega que é apenas um criador de pássaros. Chegou aquela quantidade por causa dos filhotes que eu estava produzindo, mas sempre eu só tive em torno de 20 gaiolas, mais ou menos. Nunca tive mais do que isso, não. Aparecido é motorista de uma empresa de ônibus, mas está afastado há 3 anos por causa de um acidente. Aqui eu não levanto até em cima, que é quebrado aqui. Em dificuldades financeiras, ele diz que aceitou uma parceria em troca de ajuda para comer. Um colega meu chamado Jailton, que ele simplesmente só levava os pássaros. Eu não vendia para ele, eu criava mais ele, aí ele me ajudava. Cesta básica, ele comprava ração para os bichos. Mais da metade dos pássaros apreendidos na casa de Aparecido eram canários da terra, muito visados na região. Segundo o motorista, o sócio dele era quem negociava os animais. Às vezes ele chegava, toma 50 aqui, eu vim de um canário lá, ó, toma 50. Era o que eu ganhava. Os que não eram vendidos passavam por um treinamento para ficarem mais agressivos. Se não prestasse para briga, soltava. Eles queriam os que brigavam. Aparecido diz que Jailton promovia rinhas muito frequentadas na região. Muita gente ia assistir. Ave Maria. Lá o pequeno era eu. Lá só tinha grande. O pequeno era eu. Mesmo proibidas, as rinhas de canários acontecem em várias partes do Brasil. Na internet é fácil encontrar vídeos que mostram as brigas dos animais. Os supostos criadores não fazem questão de se esconder e provocam os adversários. É o desafio aí, eu tenho 4 para desafiar. Aqui, ó, como é que sai pena aí, ó, ó. Aqui, ó, tem bom aí, ó, tem aí, ó, como é que levanta a pena aí, ó. Em Vitória da Conquista, Aparecido conta que as pessoas pagavam para assistir às brigas e também apostavam valores altos na vitória de um dos canários. Teve um cidadão com o apelido de Ceará. Ele perdeu o canário dele, mais 3 mil, fora as postas de 500 para 200, 1.000 para 500. Resumindo, deu em torno de 10 mil reais. O motorista garante que nunca ganhou dinheiro com isso, mas também admite que não fez nada para proteger os animais. Eu não acho que é muita crueldade com os animais? Botar para brigar é, com certeza. Botar para brigar eu acho. E muito pesado. Porque o bichinho já canta, a gente nem sabe por que canta. Eu não sei se é querendo a liberdade, o que ele quer. E depois ainda bota para brigar. Aparecido foi autuado como traficante de animais. Vai responder em juízo pelo crime ambiental e promete abandonar a criação de pássaros. Eu garanto que jamais eu vou prender um pássaro. Jamais. Na minha concepção. A gente vê a todo momento aí a Polícia Rodoviária fazendo abordagens na rodovia, muitas vezes também fiscalizações do IBAMA, do órgão estadual de meio ambiente aqui, apreender
com determinadas pessoas, 100, 200 pássaros presos em gaiolas. Então, acho que isso não é aceitável. Na década passada, uma grande operação da PF prendeu no interior da Bahia aquele que era considerado o maior traficante de animais do estado. Nelson Simplício Figueiredo, o Nelson, foi acusado de ser o personagem principal de um grupo que capturava e negociava pássaros no Brasil e no exterior. Ele ficou 1 ano e meio na cadeia, mas até hoje não admite que era um criminoso. Eu, na minha ideologia mesmo, eu nunca fui traficante de animais. Mesmo assim, não esconde que participava do esquema. Era simplesmente o cara que embalava os animais. Eu não tinha fama de nada, só viajava e ganhava o meu. Embalar os animais era colocá-los em caixas minúsculas para facilitar o transporte. E como que o senhor fazia para levar os animais? Como fazia assim, na época, era em caminhão-baú, você tá entendendo? Arrumava o caminhão na beirada de pista e levava. Nelson chegou a ser flagrado várias vezes nas estradas. Mas a lei ambiental sempre garantia que ele continuasse a cometer o mesmo crime. Então o senhor era sempre pego e liberado em seguida? Era liberado em seguida. Nunca fiquei preso, não. A liberdade o incentivou a continuar e a diversificar. Era macaco, era mico, era arara, era em geral. A condenação aconteceu em 2013, quando ele foi julgado por participar de uma organização criminosa. Um crime mais grave que fez o homem que prendia os animais também ser encarcerado. O senhor sentiu na pele o mesmo sentimento. Fazia com os animais? O mesmo sentimento. O senhor lembrava disso no presídio? Eu lembro a todo instante, a todo momento. Hoje ele se diz aposentado. Acredita que o tráfico de animais não seja mais um crime relevante no Brasil. Eu te digo para você com certeza absoluta. Se tivesse funcionando, eu estava dentro, era convidado de todo mundo, não sou, estou isolado. Não. Mas a sequência se contradiz. Não me envolvo mais, não. Já tive o convite, mas não me envolvo mais, não. Com ou sem Nelson, o tráfico de animais continua e não para de crescer. A estimativa é que 38 milhões de animais sejam retirados da natureza todos os anos no Brasil. Nós não podemos afirmar que o Brasil é o país que mais tem tráfico de animais, mas com certeza estará sempre entre os primeiros, exatamente porque nós temos uma enorme diversidade de plantas e animais. Um crime cruel que atrai pelo lucro fácil e pela emoção. Eu tinha adrenalina mesmo de passar na vista de todo mundo e nunca ter acontecido nada.